A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso básico de Teologia. Esse é a matéria Geografia Bíblica, essa é a videoaula de número 3, parte 2, Principais Vales de Israel. Então nós estamos estudando a Geografia Bíblica de Israel e vamos falar um pouquinho sobre os principais vales de Israel. Pastor, o que é um vale? O vale é um planalto entre duas montanhas. Planalto, um lugar plano e alto entre duas montanhas. Então esses são os vales. A Bíblia cita muitas vezes os vales como locais de muitos fatos bíblicos importantes. Então nessa videoaula nós vamos estudar os principais vales da Bíblia, o que contém na Bíblia. Então isso é muito importante, conhecer aonde os fatos aconteceram, as características da região. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, deixa o teu comentário sobre essa aula. É muito importante isso para a relevância do canal. Então nós vamos começar com o primeiro vale. O primeiro vale é o Vale do Jordão. É o maior vale de Israel, está no pé do Monte Hermon, até o Mar Morto. Então o Vale do Jordão, ele começa na região de Hermon e vai até o Mar Morto, é o maior vale de Israel. Que é importante no Vale do Jordão? O início da conquista da Terra Prometida. Então quando você vai ler lá no livro de Josué, nos primeiros capítulos, nos primeiros 3 capítulos, nós vamos ver a tomada da Terra Prometida, quando eles chegam na beira do Rio de Jordão para entrar na Terra Prometida. Então a relação desse vale é muito importante com a tomada da Terra Prometida. Então isso daí é o Vale do Jordão. Outro vale importante que nós temos na Bíblia é o Vale de Jezreel. Ele está ao sul da Galileia e ele recebeu esse nome por causa de uma antiga cidade com o mesmo nome, chamada Jezreel. Então esse vale é importante. Qual é o fato importante que nós temos? Esse vale ele pertencia à tribo de Isacar. Então em Josué capítulo 19 você vai ver a divisão das terras e vai ver que o Vale de Jezreel caiu à tribo de Isacar. Então é uma terra da tribo de Isacar. Então esse é o outro vale que nós temos. Outro vale bíblico importante é o Vale de Acor. Ele está localizado entre Jericó e a cidade de Ai. Então esse Vale de Acor ele está entre a cidade de Jericó e a cidade de Ai. Pastor, qual é o fato importante no Vale de Acor? Quando Israel derrota Jericó, eles vão para a cidade de Ai. E quando eles chegam na cidade de Ai, a Bíblia diz que lá eles são derrotados. E ninguém sabe o porquê. A Bíblia nos diz que um homem por nome Acã tomou o que era profanado, o que Deus não permitia. E a Bíblia diz que nesse Vale de Acor, Acã, por causa do seu pecado, ele é apedrejado com toda a sua família. Então você vai ter esse fato importante lá no livro de Josué, no capítulo 10. Então o Vale de Acor é onde Acã foi apedrejado, ok? Depois nós temos o Vale de Aijalon. Ele é próximo a Jerusalém. Pastor, o que há de importante no Vale de Aijalon, próximo de Jerusalém? É nesse vale que quando Josué está lutando uma guerra e vai chegando o final do dia, e a Bíblia diz que a guerra não está terminada e Josué ele toma uma atitude de fé e manda o sol parar e a lua parar. Então é o vale onde Josué parou o sol e a lua. Você vai ter esse fato importante lá no livro de Números, no capítulo 13, então o relato desse fato. Então isso aconteceu aonde, pastor? No Vale de Aijalon, ok? Depois você vai ter o Vale de Escol, que é próximo a Hebron. Pastor, o que é importante? O Vale de Escol, segundo as escrituras, segundo a geografia bíblica, é uma terra muito fértil. E nesse Vale de Escol é onde os espias de Josué encontram as plantações e levam da terra prometida, para que o povo acredite na terra prometida, um cacho de uva tão grande que 2 homens carregam. Então esse cacho de uva vem do Vale de Escol. Aonde está, pastor, essa passagem? Livro de Números, capítulo 13, você vai ter todo o relato desse vale. Outro vale bíblico importante é o Vale de Hebron, que está entre as montanhas da Judéia. Então, o Vale de Hebron entre as montanhas da Judéia. Uma região muito importante, muitas coisas bíblicas acontecem nessa região.
A principal dela é a peregrinação de Abraão. Então Abraão peregrina por essa região. Lá no livro de Gênesis você vai começar a ver a peregrinação de Abraão, e ele peregrina muito por essa região do Vale de Hermon. Depois você vai ter o Vale de Sidim. O que é o Vale de Sidim? Ele fica ao sul do Mar Morto. E nesse Vale de Sidim, o que é importante era a localização das cidades de Sodoma e Gomorra. Lá no livro de Gênesis você vai ver Deus destruir essas duas cidades, aonde elas ficavam, biblicamente falando, no Vale de Sidim. Então esse é outro vale importante. Depois você vai ter outro vale importante, o Vale de Siquém, que está a 65 quilômetros de Jerusalém, na terra dos samaritanos. O Vale de Siquém, ele é muito importante na Bíblia, que é onde estava a fonte de Jacó. Pastor, o que é essa fonte de Jacó? É aquele local em João capítulo 4, que Jesus se encontra com a mulher samaritana. Então ele está ali no Vale de Siquém. Então é nessa região que se encontrou Jesus com a mulher samaritana. Depois nós vamos ter o Vale de Baçã. Pastor, onde fica? Entre Gileade e a região de Hermon. Então esse vale também é importante, por quê? Porque a Bíblia cita uma guerra entre Israel e o rei de Bazã, Og, e esse rei é derrotado por Israel. Você vai ter essa passagem lá no livro de Números, capítulo 21. E por fim nós vamos ter o Vale de Moabe. Pastor, onde fica o Vale de Moabe? No nordeste do Mar Morto. Moabe é aquele rei, é aquele povo cujo rei quis deter o povo de Israel. Então o fato importante do Vale de Moabe é quando o rei de Moabe contrata o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, e Balaão não consegue fazer essa maldição, esse pacto, porque Deus estava com seu povo. Então acontece tudo isso na região de Moabe. Você vai ter lá no livro Deuteronômio, no capítulo 23, o relato dessa história. Ficou alguma dúvida? Entre em contato conosco, WhatsApp 19 981 16 80 12, Centro Treinamento Barak. É muito bom ter você como aluno. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e falar dos nossos cursos para aqueles amigos que pretendem fazer este curso. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor. Amém.